Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem dar um abraço nessa pessoa que está ao seu lado aí? Dizer, seja bem-vindo. Diga, é bom estar na presença do Senhor. Aleluia. É bom estar na presença de Deus. Você pode falar com mais umas 2 pessoas aí nesta manhã. Diga assim, eu te amo no amor de Jesus. Aquela pessoa que você não conhece ainda, pode sair do seu lugar rapidinho. Faça amigos, né? Aleluia. Diga, Jesus te ama. Diga, eu te amo também. Que tempo precioso, né? Sorrir. Olha para essa pessoa do seu lado aí agora, dá uma gargalhada para ela, dá um sorriso para ela aí. Olha para de trás, agora vira assim um pouquinho assim, olha para de trás e dá um sorriso para ela também. Ó, aquela diz assim, I love you, te amo. Ó, I love you, eu te amo. Nós nos amamos no amor de Jesus. Ó, ó. Tá batendo forte, ó. Tá batendo forte. Diz aí para sua irmã assim, ó, tá batendo forte. Tá batendo forte. Diga assim, a atmosfera em nossa vida tá batendo forte. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode sentar um pouquinho, só por um minutinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me lembro, me traz à minha memória, pastor Leandro, quando eu tinha uns 8 anos de idade, e a igreja batista do Lobato ainda era lá na linha do trem. Quem alcançou esse tempo da igreja lá na linha do trem? Ó, irmã Lina, Ilka, a irmã ali, ó, alguns aqui, lembra? Samuel, era lá na linha do trem a igreja. E a igreja, ela tinha um prédio que ficava de um lado e tinha uma outra casa lateral. E nós, pequenos, saíamos da outra casa lá correndo, Catizamã, pastor Catizamã. E nós íamos correndo e tinha o diácono chamado Mário. Quem lembra do diácono Mário? Diácono Mário é aquele homem fortão, grandão, careca, né? Ele vestia um paletó domingo de manhã azul, da cor dessas cadeiras. Quem lembra disso? Lembra, Sandrinha? O paletó do irmão Mário era da cor dessa cadeira. E quando nós vinha eu, Adelso, Edmilson, né? Era a nossa turma naquela época. E a gente saía de um lado para o outro correndo. Abríamos o portão que tinha um rosinho na igreja na frente. Nós abríamos aquele portão e encontrava o diácono Mário na porta com aquela Bíblia grandona, dava 2 dessa, preta, e ele parecia o segurança da casa de Deus. E nós íamos, ele dizia, pare! E nós parávamos. E ele dizia, fecha os dentes. Muito riso, pouco siso. Aí é a casa de Deus.
tem vezes que nós estamos assim. Achamos porque na casa de Deus nós não podemos sorrir, não podemos nos alegrar. Muito pelo contrário. É porque a casa de Deus, Rosivaldo, que nós precisamos sorrir. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Foi uma semana muito difícil para alguns. Talvez essa semana que está se iniciando hoje seja uma semana de muitas lutas e batalhas, eu não sei. Mas a única coisa eu sei é que a alegria do Senhor está em nós. E independente do que nós passamos ou nós iremos passar, nós iremos continuar felizes. Porque nós temos a viva esperança de um dia morar com Cristo na glória. Por isso nós precisamos nos alegrar, irmãos. Então, provavelmente você fez como eu hoje de manhã. Utilizou creme dental e escovou os dentes. Então você vai olhar para seu irmão do lado novamente, dá um sorriso para ele e diz assim, que coisa, dá gargalhada para ele aí, que coisa linda é você, meu irmão. Amém. Eu só não vou mandar você abrir os braços, porque eu não sei se foi, né? Não vou fazer propaganda da marca, não. Mas é uma alegria estarmos aqui, estarmos na casa do Senhor, reunidos com os irmãos. É uma alegria nós podermos estar compartilhando desse tempo tão precioso de Deus para as nossas vidas. E eu quero te convidar a você permanecer orando um pelos outros e nós permanecermos orando para que Deus possa criar em nós uma cultura de amizade. Eu acho que o termo correto, pastor William, é retornar à cultura da amizade. Sermos amigos e termos amigos. Nós precisamos, antes de querer amigos, nós precisamos nos propor ser amigos. Porque muitas das vezes nós queremos muito que o outro seja o nosso amigo. E nós não queremos ser amigo do outro. Mas essa manhã, Deus já iniciou a trabalhar em nossas vidas o desejo de sermos amigos. Porque se nós sermos amigos, nós iremos encontrar amigos. Que esta seja uma consciência para esta semana. Que a nossa oração neste domingo, primeiro dia da semana, seja nesse sentimento de vivermos a semana toda orando ao Senhor. Senhor, me torna amigo, me torna uma pessoa amiga e envia amigos para a minha vida também. Quantos precisam de amigos aqui? Agora, quantos querem ser amigos aqui? Vamos orar? Vamos ficar de pé e um orar pelo outro aí rapidamente. Diga assim, você vai orar nesse sentido: Senhor, abençoa o irmão fulano de tal, que ele seja uma pessoa amiga, que ele encontre amiga. Então vamos levantar um clamor nesta hora em nome de Jesus, para que nós possamos sermos amigos e nos tornarmos amigos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Levanta esse clamor nesta hora, que seja neutralizado todo espírito de facção, todo espírito de confusão, todo espírito de desentendimento, todas as marcas passadas, em nome de Jesus. Que toda memória de amizade negativa caia por terra em nome de Jesus. Oh Pai, nós oramos ao Senhor nesta manhã, nós levantamos o clamor ao Senhor nesta manhã. A tua igreja, ela está reunida em teu nome nesta hora, e nós clamamos, ó Deus. Oh Deus, traz um tempo novo para as nossas vidas, traz uma unção nova para as nossas vidas, ó Senhor. Oh Deus, nós te pedimos agora, neutraliza, Senhor, toda a decepção do passado. Neutraliza, Senhor, toda a memória negativa do passado. Neutraliza, Senhor, toda a intenção de amizade frustrada no passado. E faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo a partir de agora, Senhor.
Oh Deus, nós clamamos ao Senhor nesta hora. Oh Deus, nos torna pessoas amigas, nos torna pessoas, ó Deus, que verdadeiramente possamos ser aquele que é o ombro amigo, Senhor. Mas te pedimos também, ó Deus, envia amigos em nossa direção, envia amigos em nossa direção, ó Deus. Oh Senhor, faz isso. Nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti, Senhor. Então usa as nossas vidas e usa pessoas, ó Deus, em nossa direção. Oh Deus, oh Deus. Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, Deus. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Amém. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos até o fim. Irmãos, eu quero antes de poder se assentar em nome de Jesus. Hoje nós completamos 152 anos dos batistas no Brasil, que iniciou na melhor capital do Brasil, que é Salvador. Aleluia! Se é uma denominação tão intencional nos relacionamentos, porque uma das coisas que o Batista tem é a cooperação, uma igreja com a outra, só poderia estrear na Bahia. Aleluia! Os carioca tentam, né? E depois do advento aí, da primeira, que mudou para uma outra caminhada, aí que os carioca querem tomar mesmo da Bahia. Ainda bem que a gente tem um Bezerra aqui em Salvador, que criou a primeira igreja batista em Salvador, né? Mas hoje, independente de onde, mas a história nos relata que a primeira igreja batista do Brasil iniciou na cidade de Salvador, na Baixa dos Sapateiros, e hoje nós completamos 152 anos de batistas no Brasil, e esse evangelho chegou até nós. Aleluia!
né? Esse evangelho chegou até nós. E também hoje é o terceiro domingo de outubro, o dia que se comemora o dia do educador religioso, né? É um dia abençoado. Eu quero, nessa palavra denominacional, representando aqui a nossa Associação Batista de Salvador, queria convidar o nosso pastor Leandro, presidente da Associação Batista de Salvador. Ele vai trazer uma palavra nesta hora em nome da nossa associação. E eu quero também convidar a nossa irmã Alessandra, educadora religiosa desta igreja, né? Ele vai orar, né, por esse momento de 152 anos de Batista. Oi? 141 anos? Na Bahia, sim, na Bahia. Aí é a mistura do todo, né? Aí ele bota os 152 para querer botar para lá, né? Mas o que é que nós queremos orar por Alessandra? E eu quero que você ore nesse momento por uma pessoa, não sei quem é, mas hoje muito cedo chegou uma mensagem no meu celular, alguém perguntando da Igreja Batista Fonte da Vida. Eu encontrei nas redes sociais esse número, achei estranho, porque aí liguei até para Maurício para saber se o meu número está no Instagram. Eu acredito que não, mas querendo saber se era, eu não sei se era um trote ou se era alguém desesperado. Depois que eu vi, já depois de uma hora que eu liguei o celular, vi. Não responde não, como se tivesse assim, você não deu logo uma resposta de uma foto de uma criancinha. Pode ser alguém desesperada do outro lado, que não conseguiu, eu tentei falar depois, mas que nós oremos também por essa pessoa que entrou em contato e nós não conseguimos falar posteriormente. Se for alguém em desespero, se for alguém necessitando da providência de Deus, que Deus possa socorrê-la nesta hora em nome de Jesus. Irmãos, graça, paz, amor, saúde e alegria na vida de todos nesta manhã. Eu quero pegar a ponga também do pastor Naldo e parabenizar os professores que estão aqui presentes. Hoje é 15 de outubro, dia do professor, seja ele de EBD, seja ele de escola secular, particular. Você que ensina, se sinta abraçado hoje pelo seu dia, porque se não fosse vocês professores que suportassem nós, a gente não estaria hoje aqui falando bonito, corrigindo. Muito obrigado pelo empenho de vocês. E antes de eu falar, só testemunhar, não fui lá do Lobato não, pastor Naldo. Quando tinha um irmão lá de paletó azul que dizia, fecha os dentes. Mas eu fui de uma época que quando a gente entrava na igreja Batista em Amaralina, o diácono falava a mesma coisa. Fecha os dentes porque crente passa por provação e não vive sorrindo. E por muito tempo a gente cresceu fazendo isso, sem dar uma risada na igreja. Você sentava e não pode. E hoje nós vemos a alegria do Senhor na nossa vida, a comemoração, cantarmos essa música, não podia. Sem parar, sem cessar, sem vacilar. Você jamais pode fazer isso, porque essa é uma música que alegra, que tinha coreografia e tudo, e não podia. E hoje nós vemos que nós tudo podemos no Senhor, com todo respeito, com alegria. E eu agradeço a Deus, porque eu digo assim mesmo, Senhor, fala comigo nessa manhã aqui. Quando o pastor Naldo deu essa palavra, que me trouxe à memória, eu disse, uma coisa para eu tirar dentro de mim, porque indiretamente isso me afeta ainda. Você chegar na igreja, quando você está ali, que você vê, você às vezes está assim, está um sorriso, aí você... E isso indiretamente no nosso subconsciente, fica marcado. Eu tinha apenas 9 anos de idade, e até hoje eu lembro. O diácono não ficava de azul não, mas ele ficava de preto lá, com a Bíblia desse tamanho, na porta da igreja, assim, fecha os dentes. E não era só com criança não, com adulto também. Ia para a ceia do Senhor, todo mundo de branco, ninguém entrava sorrindo não. Aí eu perguntava à minha mãe se a gente ia para a ceia ou para o velório. Porque era assim que funcionava. Mas coube ao Senhor trazer minha memória. E eu tenho comigo, pastor, que quando Deus traz esse assunto à memória, não é querendo jogar, mas sim para querer trabalhar em mim, me libertar. E eu agradeço a Deus por ter usado a sua vida para trazer isso à memória e eu poder tirar isso de mim e sempre estar lembrando que o Senhor é a nossa força, a nossa alegria. Mas
Eu trago um abraço da Associação Batista do Salvador, nas suas 123 igrejas representadas, e estendo já o convite, já para o dia 11 de novembro, a nossa assembleia ali de prestação de conta na Igreja Batista dos Mares, no segundo sábado pela manhã. A igreja está convidada, junto com o seu pastor, sua diretoria, os demais irmãos. Cadê Caxamã? Está ali, você também está convidado, você, Maricele. Se tiver alguma igreja aqui que ainda não recebeu a carta, me procure lá no final para a gente poder entregar, porque será um prazer recebê-los lá nos mares, a partir das 8 horas da manhã, para juntos celebrarmos o nome do Senhor e ficarmos sabendo o que a nossa associação tem feito. Porque muitos dias assim mesmo, o pastor Naldo falou que nós falamos de cooperação, vivemos de cooperação. E vocês cooperam, as igrejas cooperam, mas às vezes não sabem e ficam com... Para onde é que vai esse investimento? Para onde é que vai a minha ajuda? No que eu posso cooperar? Então, dia 11 nós estaremos mostrando ali. Dia 21 agora, próximo sábado, terá o Congresso das Mensageiras do Rei, que com a ajuda da associação estará acontecendo ali em Lauro de Freitas. Se as suas mensageiras não estão inscritas, ainda dá tempo. R$ 85,00 sem ônibus, porque já fecharam 7 ônibus indo ali. Já temos 390 meninas inscritas, fora o pessoal de apoio, para estar ali celebrando, compartilhando, crescendo do amor de Cristo Jesus no Recanto da Bênção, no próximo sábado, dia 21. E no dia 3, 4 e 5 de novembro acontecerá o acampamento dos embaixadores do Rei daqui da capital. Nós já temos 90 crianças inscritas e peço a oração dos irmãos que continue orando por essa organização que forma homens de caráter. Fui fruto disso, o pastor Naldo também. Hoje é representante dos homens no estado da Bahia. Então, uma referência masculina na nossa vida, e as crianças precisam ter esse referencial. E a partir da organização Embaixadores do Rei, ele começa a ter esse referencial na sua jornada, na sua caminhada cristã. E olha que eu fui para a embaixada com 9 anos de idade, porque meu primo dizia, ó, fique aí que eu vou ali ver minha namorada. Ele achava que estava tirando um peso, mas ele estava nos levando para um caminho sem volta. Porque uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. E hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos curvar a nossa cabeça, sentado mesmo, e vamos orar pela educadora religiosa desta igreja, as demais que hoje comemora mais um tempo de vida. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, ó Deus, de comunhão com a Tua igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este momento, Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Deus. Pai, está diante de Ti, ó Deus, a educadora religiosa, a qual o Senhor escolheu para este local, Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, ó Deus, dando direcionamento, ó Pai. Dando, ó Deus, estratégias, Senhor, para conduzir o Teu povo, Senhor, no ensinamento, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar assim, ó Deus, derramando unção dobrada sobre esta vida, Senhor. Deus, que o ministério dela, Senhor Jesus, cresça, ó Pai, vire referencial, ó Pai, neste lugar, Senhor. Que este lugar, ó Deus, vire referencial, ó Pai, para a nossa cidade, Senhor. E que deste lugar, ó Deus, vire referencial para o nosso estado, ó Deus, alcance o Brasil e alcance o mundo, Senhor. Continua, Deus, abençoando, ó Deus, a direção do teu servo, pastor Naldo, nesta casa, Senhor. Que tudo que ele venha fazer, ó Deus, seja para o engrandecimento do Teu nome, Senhor. Que esta igreja, Senhor, continue sendo referência, Pai, na nossa associação, Senhor Jesus. Pai, que cada membro aqui, ó Deus, se senta, Deus, atraído por Ti a cada dia mais, Senhor. Que esta comunidade, Senhor Jesus, se sinta atraída por Ti, ó Pai, pela presença do Teu Espírito neste lugar, Senhor Jesus. Pai, continua a falar aos nossos corações nesta manhã, ó Pai, como o Senhor já tem falado, Senhor Jesus. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Queridos, hoje pela manhã para muitos e à noite para tantos outros, para este final de semana será os últimos 2 momentos que nós teremos para ouvir o pastor William Salgado. Mas de uma coisa eu tenho certeza:
Quando vocês lembrarem do pastor William Salgado, você vai lembrar do quê? Então, nosso sonho é ouvi-lo agora. Aquilo que Deus tem através dele para a nossa vida. Receba ele com aplauso, agradecendo ao Senhor pela vida dele. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Nosso sonho é ouvir o que Deus tem através da sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Amém, querido. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Você dormiu bem? Dormiu bem? Já tomou um bom cafezão? Café aqui na Bahia é reforçado, né? Cuscuz, é isso? Pastor Naldo, o sonho dele, meu irmão, ganhar cuscuz. O dia que ele for na sua casa, oferece cuscuz para ele, que ele gosta de cuscuz. Ele falou para mim, come cuscuz todo dia. Queridos, eu sou o pastor William Salgado, sou missionário dessa igreja, sou missionário da Junta de Missões Nacionais. Que alegria. Quem esteve no sexta e sábado aqui? Quem esteve aqui sexta e sábado? A maioria, né? A maioria. Então, para quem não esteve aqui, eu sou casado com a Tânia. Desculpa as irmãs, mas sou casado com a morena mais linda da galáxia. Quando eu vi aquela morena de olhos verdes, eu falei, vou casar com ela. Temos 2 filhos, moramos em Campinas. E esse final de semana para mim foi muito especial. Uma honra ver aquilo que Deus fez desde sexta-feira e sábado aqui. Foi algo extraordinário. Eu saí daqui impactado com a vida de vocês. Está escrito, está mostrando nos olhos de vocês um povo com fome de Deus, fome de fazer discípulos. Eu convido você a fechar os teus olhos, colocar a tua vida na presença do Senhor e pedir para o Senhor nessa manhã mais uma vez: Pai, fala comigo, Deus, eu preciso da tua palavra. A tua palavra é o pão que me sustenta, a tua palavra é que muda a nossa vida, muda a nossa história. Quando Deus fala conosco, meu irmão, a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que penetra, meu irmão, lá na profundeza da nossa vida. Como o pastor Robson Leandro falou aqui, olha, uma simples lembrança do pastor Naldo lá do passado, e aí já trouxe a lembrança, uma necessidade de cura na vida dele, de deixar para trás coisas que ficaram. Pai, fala conosco de maneira particular, individual, muda a nossa vida nessa manhã, muda a nossa história, traz entendimento, traz discernimento. Nós queremos, Pai, aplicar a tua palavra na nossa vida, que não seja, Deus, apenas conhecimento por conhecimento, mas que tudo que o Senhor falar conosco nessa manhã, Deus, possamos aplicar, viver a tua palavra. Deus, obrigado, Deus, por essa manhã tão especial. Como já foi dito aqui, o Senhor já tem falado conosco, o Senhor já tem ministrado no nosso coração. Deus, continua falando conosco, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor num dos textos muito conhecidos. É o último capítulo do livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. É o texto conhecido como a Grande Comissão. Mateus capítulo 28, versículo 18, 20. E eu nessa manhã eu quero pregar sobre Grande Comissão, falar sobre Grande Comissão, falar sobre os presentes que a Grande Comissão tem para os discípulos de Jesus. Mas o tema da mensagem dessa manhã, eu vejo alguns irmãos aí anotando, o tema da mensagem dessa manhã é: eu tenho um chamado. Quem tem um chamado aqui? Quem tem um chamado? Quem veio no Multiplica esse final de semana sabe que tem um chamado. Portanto, ide fazer discípulos. Então nós temos um chamado, meu irmão. Então nessa manhã, Deus, talvez você entrou aqui e querendo saber mais desse chamado, nós vamos aprender sobre esse chamado. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Só para você entender o contexto da onde foi ministrada essas palavras de Jesus. Aqui são uma das últimas palavras de Jesus aqui na terra. E aí logo após essas palavras de Jesus, o livro, o primeiro capítulo de Atos complementa. E nós temos aqui, quando Jesus ele reúne os seus 12 discípulos para se despedir deles.
Então, uma cultura oriental, meu irmão, os últimos momentos da vida de uma pessoa são os momentos que às vezes as famílias vêm de longe para ouvir aquela pessoa falar suas últimas palavras. Então, meu irmão, aqui talvez se resume aquilo que Jesus caminhou com eles durante mais de 3 anos, e talvez alguns minutos antes da ascensão dele ao céu, ele reúne os 12 e dá, meu irmão, a ordem definitiva, o chamado para eles, o nosso negócio, o nosso foco, para aquilo que nós nascemos. Então, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz a palavra do Senhor: então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você pode ler comigo essa frase de Jesus? Repita assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Numa versão mais antiga da Almeida diz o seguinte: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmão? Esse é o texto chamado da Grande Comissão. E esse texto, meu irmão, é o texto que nós precisamos viver ele de forma, meu irmão, de um estilo de vida. Eu quero desafiar você a viver a Grande Comissão como estilo de vida, algo que faz parte da sua vida. Algo, meu irmão, que Jesus deixou bem claro para os discípulos, que nós somos, o nosso chamado mais importante da nossa vida é fazer discípulos. E eu quero falar para você nessa manhã que o texto nos oferece 3 verdades, 3 presentes que eu preciso compreender e colocar em prática para multiplicar discípulos. No final dessa mensagem, quem trouxe celular aí? Trouxe celular? Você trouxe celular? Então, se você não está usando para ler a Bíblia, no final do culto, eu vou te ensinar, meu irmão, a baixar um aplicativo, e você não vai precisar usar o Wi-Fi nem memória do teu celular. Mas você tem que ficar ligado até o final, porque no final eu vou explicar. Você baixar um aplicativo, você não vai precisar usar memória nem Wi-Fi. Você fala assim: rapaz, é um mistério. É um mistério um negócio desse. Não precisa de Wi-Fi, nem precisa de memória, porque a memória da maior parte dos nossos celulares está cheia, está na tampa. Alguém fala assim: baixa o aplicativo. Não dá, pastor, está cheio aqui. Então não precisa usar a memória do teu celular, nem o Wi-Fi da igreja, nem o Wi-Fi do irmão que está do seu lado, entendeu? Mas fica ligado que no final eu vou te ensinar a baixar esse aplicativo sem Wi-Fi, sem memória do teu celular. Então, a primeira verdade que nós encontramos aqui no texto, a primeira verdade é autoridade. Você pode repetir comigo? Autoridade. Autoridade, meu irmão, por que Jesus disse? Versículo 18: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A grande verdade desse versículo é o seguinte: que Jesus é a nossa fonte de autoridade. Nós somos batistas, irmãos, e temos orgulho de sermos batistas. A história é tão linda, de mais de 140 anos, né, de história batista, começando aqui em Salvador. Mas Jesus, a nossa autoridade não está na igreja batista. A nossa autoridade não está no diácono vestido de azul. A nossa autoridade não está no diácono vestido de preto. A sua autoridade, meu irmão, não está na vida do pastor Naldo, por mais que ele seja uma referência, o pastor Robson, uma referência, um legado para a Bahia, mas a nossa fonte de autoridade está exclusivamente no nome de Jesus. O nome de Jesus, meu irmão, é um nome que está sobre todo nome. Não existe governo, não existe exército, não existe poder no céu e na terra que se compara com a autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, e com a morte dele ele pagou o preço de todos os povos, línguas e nações. Ele pagou o preço de toda a humanidade. Então ele tem nas mãos todo o poder, toda a autoridade. E isso, meu irmão, faz toda a diferença quando você entende que você precisa fazer discípulos. Somente você pode fazer discípulos debaixo da autoridade e do poder de Jesus, do poder e da autoridade de Jesus, da autoridade, do poder do Espírito Santo.
Muitas vezes nós passamos momentos na vida que as nossas estratégias, a nossa habilidade, a nossa força, a nossa experiência é insuficiente. Eu lembro que certa vez eu ganhei um jovem para Jesus, e assim eu comecei um processo de discipulado com ele, e era lá em casa toda segunda-feira, 7 horas, era lá o discipulado, nós caminhamos várias semanas. E aí eu falei, meu irmão, agora você está preparando para chegar no batismo. E aí antes do batismo a gente sempre faz uma pergunta: você tem algum vício, alguma área da sua vida que você precisa vencer, que você precisa de uma libertação? Como é que está a sua vida com Deus? E ele falou, olha, eu não tenho vícios não, mas eu tenho uma coisa que eu preciso vencer. Eu falei, o que é? Aí ele contou uma história. Quando ele tinha mais ou menos assim uns 10 anos de idade, talvez menos, o pai dele tinha um açougue. E praticamente todos os dias o frigorífico encostava lá e deixava um boi, uma vaca. E o pai dele tinha que, aqui na Bahia é desossar ou desossar. Aqui em alguns estados é carnear, aqui é desossar, né? Então todos os dias praticamente o pai dele tinha que desossar o boi. E um dia o pai chegou para ele e falou assim, olha, hoje eu vou te ensinar a desossar o boi, e a partir de amanhã, você que vai desossar o boi aqui no açougue. Aí, meu irmão, como é que um menino de 10 anos de idade vai pegar um boi daquele tamanho e desossar o boi? E aí o pai falou, você faz isso, você pega isso aqui, começa aqui, tal, aprendeu, amanhã é contigo. Aí, meu irmão, como diz lá no Rio de Janeiro, deu ruim, meu irmão. No outro dia, ele pegou lá a faca, estragou todo o boi. E o pai ficou uma fera, começou a xingar ele, porque não posso falar os nomes aqui, né? Pip, censurado, não posso falar, né? Mas aí o pai dele lança uma palavra muito dura no coração daquele menino, que ele fala o seguinte: qual mulher vai querer casar com um homem como você? Ai, meu irmão, aquilo gerou uma mágoa, uma raiva daquele menino com o pai. E quando ele começou a crescer, primeira oportunidade, ele vazou, porque ele tinha uma mágoa do pai. Passados muitos anos, ele encontra Jesus, ele vai para a igreja, e aí lá no discipulado, na véspera do batismo dele, ele fala assim, eu não consigo perdoar o meu pai, eu tenho uma mágoa do meu pai, eu tenho ressentimento do meu pai, eu não tenho vontade nenhuma. Faz muitos anos que eu não volto, não vejo minha mãe porque eu não consigo ver meu pai. E aí, meu irmão, como tratar uma situação dessa? Como que você fala assim, meu Deus, o que eu vou falar para esse menino? Como é que eu posso ajudar ele? Aí, meu irmão, entra nesse processo de discipulado, nesse relacionamento discipulador. Não é a nossa autoridade, não é a minha capacidade. Eu não tenho capacidade para resolver um negócio desse. Esse é um milagre, meu irmão, que só Jesus pode fazer. Só a autoridade do nome de Jesus pode fazer. Isso que eu falei para ele. Eu falei, meu querido, essa vai ser a primeira experiência que você vai ter com Jesus. Porque Jesus, meu irmão, morreu lá na cruz para que você tivesse condições hoje de perdoar seu pai. Eu não consigo. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos perdoar, e Jesus vai te capacitar para você perdoar. E aí, meu irmão, o inimigo é muito sujo. Olha como o capeta, ele pega pesado. Olha o que o inimigo joga sujo. Quando ele gostava de uma menina, assim, e ia começar assim, se achegar perto dela, tal. Aí quando ele se aproximava, ele lembrava, o inimigo falava a frase do pai: que menina, que mulher vai querer casar com você? Aí ele bloqueava. Aí o inimigo mais sujo fala o seguinte: se a mulher não quer casar com você, o homem quer. E ele cresceu vivendo essa luta entre a fala do pai, que nenhuma mulher ia querer ele na vida, e o inimigo falava, então, se a mulher não quer, o homem quer. E ele ficava nessa luta. E ele falou: William, essa é a minha luta, eu preciso ser liberto disso.
E aí, meu irmão, nós começamos debaixo da autoridade de Jesus, debaixo do nome do Senhor Jesus, aplicando a palavra do Senhor no coração dele. E aí Deus me deu discernimento que nós precisávamos, que ele precisava, o primeiro ponto do processo de libertação dele envolvia perdoar o pai. E eu fui nessa linha de ele perdoar o pai, de ele liberar perdão para o pai. E depois de várias semanas, um dia o Espírito Santo trabalha, ele se quebranta. E ele fala: Deus, pela fé eu estou liberando perdão para o meu pai. E ora confessando o pecado, confessando a mágoa, confessando o arrependimento, pedindo perdão, liberando perdão para o pai em oração. Quando ele termina a oração, ele fala assim: eu vou visitar meu pai. E ele pega um ônibus, anda várias horas. Depois de muito tempo, chega lá na cidade dele, aquela festa. Eu fico imaginando, pastor Robson, a volta do filho pródigo. O filho pródigo voltando para casa, aí a mãe abraçou ele, as irmãs: ah, o filho voltou, meu irmão voltou, aquela festa. E ele só perguntava assim: cadê o pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai que não veio aqui? Cadê meu pai? E a mãe vira para ele e fala: olha, seu pai faz um tempo atrás teve um AVC. E ele está na cama, nem anda mais. Ele entra na casa, vai em direção ao quarto do pai e abraça o pai e começa a pedir perdão. E o pai vira para ele e fala: meu filho, eu tenho que pedir perdão para você. E aí foi aquela restauração linda de um pai pedindo perdão para o filho pedindo perdão para o pai. Só Jesus pode fazer isso na nossa história. A autoridade de Jesus, meu irmão, ela é suficiente para mudar as histórias, para mudar o coração, para remover mágoa, para remover ressentimento, para fazer libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o poder de Deus, é a autoridade de Jesus. E ele libera perdão para o pai. E passa aqueles dias ali com o pai, e começa a orar pelo pai. E aí o testemunho diz que o pai aceita Jesus, a mãe aceita. Ele mesmo, antes de ser batizado, já levou o evangelho para dentro de casa, já fala de Jesus para as irmãs. E aí a família deles ali, aquele movimento assim de cura, de restauração, trouxe salvação. E aí depois que ele começou a orar pelo pai dele, meu irmão, um homem curado, uma mulher curada, meu irmão, uma mulher liberta. Coisas tremendas começam a acontecer na vida dela, na coisa da família. Ele começa a orar com o pai, não era nem batizado ainda, e começa a orar com o pai. E naquela semana ainda mesmo, aquele pai já estava começando a dar os primeiros passos, meu irmão. Aquele homem que não andava mais começou a andar de novo. O perdão liberta, meu irmão. O perdão traz cura. A restauração dos relacionamentos fazem transformações tremendas na família. Isso é discipulado, isso é a grande comissão. E só podemos fazer essas coisas debaixo da autoridade de Jesus, o poder de Jesus. E aí ele volta para casa e compartilha. Ele volta lá para o discipulado, lá em nosso apartamento, e compartilha. E nós choramos juntos. Depois que nós choramos, ele contou da família dele, do perdão. Agora ele estava liberto, agora ele poderia ir para o batismo. E aí ele fala assim: William, agora eu quero me casar. Eu falei: ô rapaz, vai ter um encontro lá de evangélicos lá na praça no final, no sábado que vem. Eu vou lá com você, e aí eu vou te apresentar algumas irmãs lá da igreja. Ele falou: meu sonho, eu quero me casar. E aí, meu irmão, a primeira irmã falou: essa aqui é a irmã fulano de tal, e aqui, tal. E ele começa a conversar com ela e solta uma cantada gospel. Eu falei: rapaz, onde você aprendeu um negócio desse? E no meio daquele encontro, daquele evento ali, já começa a segurar na mão da menina. Eu falei: mas tem que ter tempo de oração. E ele: não, eu quero me casar. Mais ou menos um ano depois, nós estávamos fazendo um casamento dele, meu irmão. E aquele homem estava casado, faz algum tempo Deus deu um filho para eles. E passado mais algum tempo, meu irmão, ele me liga um dia e fala assim: William, vem na minha ordenação, porque agora você é um dos pastores da cidade de Campo Grande. Só a autoridade de Jesus pode fazer essas coisas. Só a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus, meu irmão, ela é tremenda. Muitas vezes nós falamos assim: mas eu não tenho capacidade de fazer discípulos. Eu também não tenho, meu irmão, não tenho condição nenhuma de fazer discípulos. Pela minha capacidade humana não tenho nem condições de abordar uma pessoa. Mas o que eu estou falando isso para você nessa manhã é que você precisa tomar posse dessa autoridade.
porque Jesus, ele conquistou essa autoridade lá na cruz. Entenda isso, que essa autoridade é uma autoridade delegada. Não é, eu não tenho essa autoridade. Essa autoridade foi conquistada por Jesus. A missão principal é dele, ele que morreu na cruz, e ele nos convida. E ele fala: meu filho, você vai fazer a minha obra debaixo dessa autoridade. E quando você caminha debaixo dessa autoridade, meu irmão, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida. Quando você entrar no seu trabalho na segunda-feira, amanhã cedo, não entre de forma natural, entre ali naquele lugar debaixo da autoridade de Jesus. Quando você entrar dentro de casa, entra debaixo da autoridade de Jesus. E quando você caminha debaixo dessa autoridade de Jesus, meu irmão, você fica mais manso, você fica mais humilde, você fica mais quebrantado, você fica mais sensível à voz daquilo que o Espírito Santo quer te fazer na tua vida naquele dia. Então eu quero fazer um convite para você, que nunca mais você ande debaixo, meu irmão, da sua autoridade, ou da autoridade de um governo, autoridade de um time de futebol, autoridade de um pensamento político, de um filosófico. Não, meu irmão, ande debaixo da autoridade de Jesus, debaixo da autoridade da palavra de Deus. E isso faz toda a diferença no processo de fazer discípulos. Jesus é a nossa fonte de autoridade. Você tem bebido dessa fonte? Qual é a fonte de autoridade da tua vida, meu irmão? E talvez hoje você fale assim: puxa, eu nunca tinha compreendido um negócio desse. Eu preciso ir para essa fonte todos os dias. Todos os dias eu preciso ter meu tempo de oração, meu tempo de leitura da palavra. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela não vai nos dando autoridade para fazermos discípulos. E esse é o primeiro princípio, primeira verdade que nós encontramos aqui no texto. Jesus é a nossa fonte de autoridade. E a segunda verdade que nós encontramos aqui no texto é propósito. Fala comigo, propósito. Primeira verdade é autoridade. Segunda verdade é propósito. Nosso propósito, meu irmão, qual que é o nosso propósito? A nossa missão, conforme o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos. O nosso propósito, a nossa missão é fazer discípulos. Nós somos chamados para fazer discípulos. Você pode fazer muitas coisas na igreja, mas se você não fizer discípulos, meu irmão, é como uma padaria que não faz pão. Acho que eu contei aqui na sexta-feira, se eu não me engano, que eu fui uma vez numa padaria perto da minha casa comprar pão francês, e ela falou assim: não tem pão francês, tem rosca, tem pão doce, tem mussarela, tem presunto, mas não tem pão francês. E às vezes na igreja, meu irmão, tem de tudo, tem tudo que você possa imaginar, mas não tem discípulos. Então eu entendo que nós precisamos fazer discípulos do outro lado da mesa, até do outro lado das nações. Jesus deixou uma ordem muito clara: vão e façam discípulos, vão e façam discípulos debaixo da minha autoridade. É no meu poder, é o meu poder que te capacita a fazer discípulos. Mas eu preciso, meu irmão, viver uma vida intencional, um estilo de vida intencional, disposto a fazer discípulos. A mensagem é muito clara, o propósito é muito claro: vão e façam discípulos de todas as nações. E a primeira nação, meu irmão, é dentro de casa, é do outro lado da mesa. Quem é mãe e pai aqui? Mãe, pai, avô. Aí fica com a mão erguida. Os seus filhos são os discípulos mais importantes da sua casa. A sua esposa, o seu marido são os discípulos mais importantes. Quem ainda mora com os pais, é solteiro, mora com os pais, ainda mora com os pais. Olha aqui, olha aí. Os seus pais são os discípulos mais importantes. Esse relacionamento discipulador com seus pais, principalmente se eles ainda não conhecem Jesus, eles precisam ser alvo do seu relacionamento discipulador. E quando nós olhamos para esse texto aqui, meu irmão, eu preciso fazer discípulos do outro lado da mesa, até do outro lado das nações, até chegar nas últimas nações. Compartilhando um pouquinho de uma luta que nós enfrentamos na nossa casa. Quando a nossa filha nasceu, desde o ventre, nós orávamos e consagrávamos a Tayane. Tayane é do Senhor Jesus. Desde o ventre eu aprendi isso. Os meus pastores já oram no ventre, abençoando, que nasça com saúde, que seja uma serva tua, que seja cheia da tua presença. Desde o ventre, toda semana, quase todos os dias, eu e a Tânia orávamos pelaquela criança. Ela nasceu, uma bênção. Nós começamos a discipular. Campanhas Jesus Transforma, praticamente todas que tinha, a gente enviava ela para o Jesus Transforma. E aí
campanha do Kids, enviávamos a Tayane para o Kids. Pai, eu quero a Bíblia disso, a Bíblia da outra, vamos comprar. Eu quero no retiro, vamos enviar a Tayane. Tudo que a gente podia fazer como pai e mãe, num processo discipular de uma filha, nós fizemos. Só que quando ela entra na faculdade, meu irmão, 6 meses depois, a cabeça da menina vira completamente. E ela vira para mim um dia e fala assim: olha, pai, eu não creio mais em Jesus e eu não vou mais para a igreja a partir desse domingo. Meu irmão, foi muito triste ouvir aquela história. E eu chorei bastante. A minha esposa, ela falou assim: o que nós vamos fazer? Eu falei: amor, tudo que a gente podia ter feito para essa menina, a gente já fez. Ela conhece a verdade. E aí eu fui para os pés do Senhor. E Deus deu uma frase para mim naquele dia. Deus colocou no meu coração: você não criou filho para o inferno. Eu falei: é isso. Me apropriei dessa palavra que Deus ministrou no meu coração. E Deus colocou no meu coração orar por ela, orar e jejuar pela vida da minha filha. E foi muito tempo, meu irmão. Isso aí, foi um bom tempo. Enquanto ela estava naquela universidade, eu levantava de madrugada. Deus me levantava de madrugada, porque eu tenho um sono pesado. Mas Deus me levantava. Eu dei um jeito de sumir com a chave do quarto dela. Cadê a chave do quarto? Eu não sei. Mas eu ia lá de madrugada. E eu não podia orar em voz alta, porque se eu fosse orar em voz alta, ela ia acordar e ia ficar ruim, né? E aí o que eu fazia, meu irmão? Eu pegava, orava em voz baixa, só que dentro de mim eu estava gritando. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Eu colocava a mão na cabeça dela, não podia sair voz, mas aqui dentro eu estava assim, ó. Aqui eu gritava por dentro, meu irmão. Eu batalhava pela vida da minha filha. Eu falava: Deus, tem misericórdia, liberta ela. E muitas madrugadas, meu irmão, dezenas de madrugadas, Deus me levantava. E aí chegou uma hora que Deus falou assim: começa a jejuar. Eu comecei a jejuar uma vez na semana, fui passando para 2, e depois eu estava jejuando de segunda a sexta. Eu só tinha um pedido para Deus: salva minha filha, Senhor, salva minha filha, salva. Vou abrir um parênteses aqui. Talvez você tenha alguém assim na tua casa, na tua família. Não desista não, Deus vai fazer a obra na tua casa. Talvez é um marido, talvez um filho, talvez um irmão está vivendo uma situação dessa, e Deus vai te usar. Você vai ser um guerreiro, uma guerreira de oração, e vai batalhar por essa vida. E daqui uns dias você vai estar com ela aqui na frente, ou lá na frente da tua igreja, em nome de Jesus. E meu irmão, Deus opera na vida da família assim, ó, de repente, quando você menos espera, quando você não está nem imaginando, aí Deus vem e faz o milagre. Eu lembro que era um sábado, e aí eu estava sentado com a minha esposa na sala, conversando. Minha filha, mesmo tomando essa posição, Deus falou assim: ama mais ainda, seja mais carinhoso ainda, não pegue no pé, não seja chato. E eu continuei amando a minha filha do mesmo jeito, tratando ela com todo carinho, ainda mais carinho ainda. Ela percebeu isso. E ela era muito carinhosa também. Num sábado, eu estava sentado com a Tânia, ela sentou no nosso meio assim, segurou na minha mão, segurou na mão da Tânia, e falou assim: pai, a partir de amanhã eu estou voltando para a igreja. Jesus Cristo é o meu Senhor. Aleluia, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Passado um tempo, ela falou assim: pai, eu quero ir para o campo missionário. E aí um dia ela estava assistindo no Instagram da junta de missões. O pastor Fernando Brandão estava falando sobre a Vila Minha Pátria, que é um local de acolhimento de refugiados afegãos. Ela falou: pai, eu quero ir para esse lugar. Deus me preparou para acolher afegãos. Ela tinha feito a faculdade e conhecia muito cultura árabe, fala inglês fluente. E o ano passado, meu irmão, até o meio desse ano, a Tayane serviu a Junta de Missões Nacionais como radical, lá no projeto Vila Minha Pátria, evangelizando e acolhendo afegãos. Essa vida que você está orando hoje, meu irmão, Deus tem propósito na vida dela. Já começa a orar por ela, visualizando nela um missionário, talvez um pastor. Já ore grande, já: Deus, eu não quero que o Senhor salve ele apenas para ele ficar sentado. O Senhor vai salvar essa vida, pai, mas ela vai ser uma grande bênção no teu reino ainda. Em nome de Jesus, esse é o nosso propósito.
Fazer discípulos, meu irmão, do outro lado da mesa, até do outro lado das nações, quando nós discipulamos dentro de casa. Uma irmã muito querida, ontem aqui de uma outra igreja, contou uma luta muito parecida com essa. Aí Deus colocou no meu coração compartilhar esse testemunho, por causa do testemunho da irmã que compartilhou aqui. E ela falou assim: William, como é que eu vou discipular em casa, se eu estou com problema dentro de casa? Meu irmão, o processo de discipulado começa dentro de casa. Filho de crente, meu irmão, não é crentinho, ele precisa ter uma experiência com Jesus. Filho de crente, filho de pastor não é pastorzinho, meu irmão, ele precisa ter uma experiência com Jesus. Então dentro de casa é um processo discipular constante. E quando você começa a viver isso dentro de casa, te dá autoridade fora. E Deus tem feito a obra na vida da minha filha, na vida do meu filho, e vida de pastor, casa de pastor, igual a sua casa. Nós temos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações. É o mesmo Deus, é a mesma palavra, mas são as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Mas, irmão, eu quero desafiar você a entender que Deus tem um propósito para a tua vida. Eu sei que muitos aqui cantam, muitos são professores de EBD, muitos cuidam da porta da igreja. Tudo isso é muito importante na igreja. É serviço ao reino. Mas o serviço mais importante, o propósito mais importante da tua vida é fazer discípulos. É fazer discípulos, meu irmão. Continue fazendo aquilo que Deus chamou aqui no reino, dar aula, ser levita, pregar, ensinar, cuidar das crianças. Amém, meu irmão, não pare. Mas aonde você estiver, que a sua vida tenha um propósito, fazer discípulos. No teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, fazer discípulos. Amém, meu irmão? E o terceiro e último propósito que nós encontramos, terceira e última verdade que nós encontramos aqui no versículo 28, na parte final, versículo 20, capítulo 28, a parte 20, é presença. Fala comigo, presença. Primeiro princípio é autoridade. Segundo é propósito. Terceiro é presença. Olha o que Jesus disse. Eu quero ler esse versículo, eu quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Olha o que Jesus disse para aqueles discípulos, e essa palavra é para você. Jesus disse para aqueles discípulos, e Jesus está dizendo para você nessa manhã, dizendo: meu filho, minha filha, eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Vou repetir. Jesus prometeu para os seus filhos, para os seus discípulos, para aqueles que estão vivendo a grande comissão: eu estarei sempre com você. Jesus não mente, Jesus não muda de ideia. Mas Jesus está dizendo para você: e eu vou estar com você. É na alegria, é na tristeza, é no dia da dificuldade, no dia da alegria. Jesus não abre mão de você. A presença do Senhor Jesus, meu irmão, é o maior presente que você pode receber na tua vida. Amém, igreja? A presença de Jesus. Primeiro é a autoridade, segundo é o propósito, terceiro é a presença. Presta atenção. Um dia hoje Jesus vem nos buscar, nós subiremos para encontrá-lo na glória. Autoridade e propósito não vai precisar no céu. A presença de Jesus, meu irmão, ela é o maior tesouro que você pode ter na vida, porque começa aqui e vai até a eternidade. Então eu quero encorajar você. Escuta, eu sei que tem alguém anotando. Seja um perseguidor da presença de Jesus. Vá, meu irmão, aonde está a presença de Jesus. Que o seu quarto, meu irmão, de guerra, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai, seja um lugar inundado com a presença de Jesus. Quando você vir aqui para o culto, fala: Pai, eu quero a tua presença. Quando você está ouvindo a palavra, meu irmão, é muito diferente quando você ouve a palavra na presença de Jesus. A vida do discípulo muda debaixo da presença de Jesus. A nossa vida muda debaixo da autoridade, debaixo do propósito, mas é debaixo da presença de Jesus. O inimigo, presta atenção, o inimigo muitas vezes ele fica falando para você: não, você não merece a presença de Jesus, olha o que você tem feito. Meu irmão,
os momentos que eu senti mais a presença de Jesus são os momentos de arrependimento. Quando eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus pecados e eu confesso diante do Senhor. Meu irmão, quanto mais você vai entregando a sua vida para Ele, quanto mais você vai declarando sua fé nele, quanto mais você vai lendo a Bíblia, quanto mais você vai orando, meu irmão, mais da presença. Irmão, olha aqui para mim, escuta o que eu estou querendo dizer para você. Tem gente, meu irmão, que vai na igreja, entra no templo, vai embora e não desfruta da presença de Jesus. Tem gente que abre a palavra, meu irmão, o tempo de oração é como se fosse, meu irmão, uma ida num cartório para bater um cartão, para pegar um reconhecimento de firma. Ei, igreja, ei, querido, o que você tem feito com a tua vida, com a tua agenda? Meu irmão, que a sua agenda, o seu foco, meu irmão, seja alguém que creia, que ande buscando essa presença de Jesus. Quando você busca uma vida de santidade, meu irmão, mais você vai atraindo a presença de Jesus. Quando você fala: a Deus, eu quero viver o teu propósito, fazer discípulos, meu irmão, mais você vai sentindo a presença de Jesus. Você vai percebendo a presença de Jesus nos mínimos detalhes da tua vida. É Jesus lá na hora do teu almoço. É Jesus, meu irmão, na hora que você está conversando com os seus filhos, na hora que você está fazendo o almoço. Eu tinha uma irmã, tenho ainda uma irmã muito querida lá da igreja, que ela falava assim: William, o momento que mais sinto a presença de Jesus é quando eu estou lavando a louça. Eu falei: minha irmã, conta esse negócio para mim, porque também eu quero perceber a presença de Jesus. É porque ela fala assim, é quando eu pego aquelas panelas assim, tá cheio de gordura, eu falo: pai, meu coração tá igual isso aqui, papai, vai limpando meu coração, vai tirando essa gordura. E aí, quando eu vou passando aquele detergente, eu vejo assim o Senhor trabalhando no meu coração. Aí quando eu pego uma outra panela, eu lembro daquele irmão complicado da igreja, aquele irmão que só vive murmurando, reclamando. E aí eu falo: Senhor, aí eu estou lavando aquela panela, aí eu falo assim: Senhor, vai fazendo a obra na vida daquele irmão, vai tirando, Pai, a murmuração do coração dele. E aí Jesus inunda a minha casa, a minha vida com a presença dele quando eu estou lavando a louça. Presença de Jesus. Eu, se eu pudesse, meu irmão, eu ia gritar dentro do teu coração, dentro dos teus ouvidos, falar: ei, busca a minha presença, busca a presença, busca a presença, busca a presença, meu irmão. Olha, desculpa a sinceridade, tá? Mas eu preciso falar. Às vezes eu vejo as irmãs aqui, ontem, sexta, hoje, ministrando um louvor tão especial, meu irmão. O louvor, eu falei pro pastor, o louvor dessa casa aqui, dessa igreja, meu, é muito especial, porque eles ministram com o coração, e é muito fácil sentir a presença do Senhor quando eu estou aqui, quando eu vejo os irmãos, as irmãs louvando, o querido tocando, ministrando, é muito fácil. Eu quero ser como uma manteiga, meu irmão. A manteiga você colocou na panela assim, puf, ela já derrete. Eu quero ser como uma manteiga na presença do Senhor. Qualquer toque, eu estou me derretendo. Quero chorar na presença dEle. Eu quero me alegrar na presença dEle. Eu quero ouvir a voz dEle. Aí, com todo respeito, às vezes o louvor aqui está fluindo, mas tem um irmão, aqui não, né? Aqui na Fonte da Vida não tem. Mas assim, algum irmão está assim, irmão. Está todo mundo louvando, adorando, sentindo a presença de Jesus. Ele está assim, ó. Fecha o dente, menino. Você não pode sentir a presença de Jesus também. Meu irmão, muda de ciclo hoje. Muda de ciclo. Lá no teu trabalho você pode ser um ambiente tremendo, você sentir a presença de Jesus. Está contigo lá no teu trabalho. Aquele chefe fica pegando o seu pé, meu irmão. É a hora que você vai, é a presença de Jesus que te capacita a avançar, a fazer discípulos. Tem professor aqui? Cadê os professores? Professores. Professor, como foi falado, né? Professor da rede pública, particular, professor de EBD, os educadores religiosos são professores também, não é isso? Cadê os professores aqui? Professores. Todo professor. Eu preciso da ajuda de vocês agora, para a gente baixar o aplicativo, porque sem a ajuda de professor eu não consigo baixar esse aplicativo. Os professores vão me ajudar, tá bom, minha professora? É o seguinte,
Quando eu fazia o cursinho, o professor me ensinava os acrósticos. Tem professor que ensina com acróstico? Você ensina com acróstico? Quem ensina com acróstico? Sabe o que é um acróstico? Você sabe o que é um acróstico? Então vamos fazer um acróstico do sermão para você entender e baixar esse aplicativo na sua vida. Vamos pegar a primeira verdade do texto, era o quê? Autoridade, certo? Na autoridade? Qual que é a primeira letra da palavra autoridade? A. Separa a palavra A. A segunda verdade, qual que era? Propósito. Qual que é a primeira letra da palavra propósito? Separa o P. Tem A e P. E a terceira verdade, qual que é? Presença. Qual que é a primeira letra? P. Qual que forma o acróstico? A, P, P. Esse é o app da grande comissão. Quem quer baixar na vida? Quem quer baixar na vida? Você quer baixar na vida? Meu irmão, você não precisa de memória de celular, você não precisa de Wi-Fi, você só precisa de um coração aberto, meu irmão, nessa manhã, dizendo: Pai, baixa isso na minha vida, baixa esse aplicativo, porque eu quero usar esse aplicativo, eu quero usar esse aplicativo mais que o WhatsApp, eu quero usar esse aplicativo mais que o Instagram, o Facebook. Quem quer baixar esse aplicativo? Você quer baixar? Fica em pé. Vem cá, pastorzão. Vem cá orar por nós. Aleluia. Baixa esse aplicativo. Você quer baixar esse aplicativo na sua vida? Você quer baixar esse aplicativo na sua vida? Então começa a orar ao Senhor nesta hora. Começa a pedir a Ele nesta hora. Ele está aqui. Ele está ministrando aos nossos corações, Ele continua a ministrar aos nossos corações, Ele continua a dirigir as nossas vidas, Ele continua a conduzir as nossas vidas, Ele quer fazer algo sobrenatural em nós, e a partir de nós, para a glória do nome dEle. Portanto, continue na presença dEle com esta canção, e nós iremos orar. Você vai poder orar enquanto você está adorando através desta canção, em nome de Jesus. Aleluia. Foi dito uma coisa aí, essa ministração que mexeu muito comigo, porque eu posso sentir o Senhor lá eu sempre compartilho isso com a igreja, lá na minha pia, fazendo a comida, eu posso sentir muito a presença dEle, porque a presença dEle nos atrai. E eu tenho entendido uma coisa, que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o mais importante é a presença. A presença dEle nos atrai. E você pode estar, meu irmão, em qualquer outro lugar, pensando que você vai encontrar uma felicidade, uma paz, um descanso, mas a presença dEle bastante. Então seja atraído pela presença. É a presença que vai fazer, é a presença que vai te capacitar, é a presença que vai te lembrar que você tem um propósito, é a presença que vai te lembrar que você tem uma autoridade, você pode tomar posse. Amém? Oh, aleluia! Então diga e ore com esta canção. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Foi o que aconteceu com a sarça. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, queimou até que descobriu que o dia com tua glória um
poderia estar em qualquer outro lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, não pode, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. O que aconteceu? É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória, o dia contra a glória vale mais que mil. Vale, vale, vale muito mais que mil. Seja atraído por essa presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a. Diga mais uma vez. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua. Você é atraído por quê? Atraídos pela tua presença, não me vejo. Diga mais uma vez, é a presença que te atrai. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo. A sarça, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. Um dia contra a glória vale mais que mil. Aleluia! 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 Oh, aleluia! A presença de Deus está aqui neste lugar. Sinta, 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 sinta a presença dele. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença.
presença dEle. Começa a pedir a presença dEle. Começa a pedir a presença dEle. Senhor, Começa a pedir a presença dEle. agradecemos, ó Pai, pela tua presença. Peça para Ele te encher da presença dEle. Nós te agradecemos por ser atraídos pela tua presença. Nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos diante da tua presença. Ó Deus, poderíamos estar em tantos outros lugares, Senhor, mas o Senhor, Deus, nos convocou, o Senhor nos escolheu, Pai, para estarmos, Senhor, vivendo, Senhor, diante da tua presença. Diante da tua presença, Senhor. Que prazer maior, Senhor. Ó Deus, que prazer, Deus, é vivermos diante da tua presença. Separados, Senhor, para sermos usados para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Nós te agradecemos por este privilégio, Senhor. Ó Deus, te agradecemos por este privilégio a qual o Senhor nos separou, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor derrame, Senhor, ó Deus, toda a autoridade, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, para que nós possamos viver o teu propósito aqui nesta geração. Ó Deus, que a tua presença dia após dia venha nos acompanhar, Senhor. Ó Deus, e que através de nós venha sair virtude. Que através do teu povo, Senhor, venha sair virtude, Senhor, para a tua glória. Levanta uma geração de mulheres guerreiras. Levanta uma geração de homens, ó Pai, de honra aqui neste lugar. Ó Pai, que nesse dia, Senhor, tudo aquilo que o Senhor ministrou, Senhor, aos nossos corações, não venham ficar só aqui, Senhor, mas que nós possamos sair daqui cheios de autoridade, ó Pai, da tua palavra, Senhor, de tudo que o Senhor confirmou para as nossas vidas, ó Pai, e que através de nós, Senhor, discípulos venham ser feitos. Ó Deus, pessoas venham se render, Senhor, aos teus pés. Aleluia! Nos dá autoridade, Senhor, para continuar, Senhor, ó Deus, lutando pela fé evangélica aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, que aonde quer que nós estejamos, ó Pai, a tua palavra venha ser proferida, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos atraído para viver o teu propósito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos atraído, Senhor, não para uma agenda, Senhor. Ó Deus, não, Senhor, não somente para uma programação, mas nós estamos sendo atraídos, Senhor, ó Deus, para viver, Senhor, o teu propósito, Senhor, aqui neste lugar. Levanta homens, mulheres, Deus, neste momento, ó Pai, nós te suplicamos pelas nossas crianças. Ó Deus, levanta mulheres, ó Pai, levanta, Senhor, jovens, ó Pai, ó Deus, com o coração cheio de amor, para que nós possamos cuidar, Senhor, das nossas crianças, Senhor, os nossos jovens, ó Pai. Ó Deus, toma conta dos nossos jovens, Senhor. Ó Deus, que daqui venha sair, Senhor, ó Deus, missionários, pastores, ó Deus, levitas, ó Deus, em nome de Jesus, diáconos, Senhor. Ó Pai, restaura a nossa igreja. Restaura, Senhor, os nossos ministérios. Deus, que daqui venham sair líderes de PGMs comprometidos com a tua palavra. Ó Deus, que daqui venha sair casas hospedeiras, Senhor, e que teu evangelho venha, Senhor, expandir, Senhor, nessa cidade. Ó Deus, que lugar, Senhor, de desonra, o Senhor venha derramar dupla honra, Deus.
Jesus. Coloca, Deus, mais amor nos nossos corações. Coloca disponibilidade nas nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos ir ao teu encontro todos os dias. Ó Deus, que o Senhor venha nos atrair. Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque é um privilégio estar diante da glória. É um privilégio, Senhor, te louvar. É um privilégio, Senhor, te adorar. É um privilégio, Senhor, ó Deus, ser usado como canal de bênção, Senhor. Põe amor nos nossos corações. Põe autoridade nos nossos corações. Põe, Senhor, a tua presença. Ó Deus, o teu propósito nas nossas vidas. Te louvamos, Yeshua. Te louvamos. Te adoramos. Te exaltamos. A ti fazemos, ó Pai, um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Estenda suas mãos para os céus. Estenda suas mãos para os céus. E com esta canção nós iremos finalizar, declarando que nós estamos atraindo a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Aleluia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, o meu coração queimou até que descobriu que o dia com a glória, um dia com a glória vale mais que mil. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eu creio que a palavra que foi liberada sobre a minha vida nesta manhã, eu baixei esse aplicativo. Autoridade, propósito e presença está na minha vida, porque eu decido crer na tua palavra, e a tua palavra me afirma que toda autoridade foi liberada dos céus através de Jesus para a minha vida, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu declaro que eu vou viver no propósito da grande comissão. Eu vou e vou anunciar o reino de Deus. E eu creio que em nome de Jesus, dezenas, centenas e milhares de pessoas irão também viver comigo na eternidade, no reino de Deus, porque elas vão confessar Jesus como o Senhor da tua vida, das suas vidas. Diga: eu declaro que eu não me afastarei da presença de Deus. A presença de Deus será prioridade na minha vida a cada dia. Pai, nós ouvimos a tua palavra. Senhor, nós somos ministrados através da tua palavra. E a tua palavra, ela não volta vazia. Ela encontrou lugar. Ela encontrou lugar em uma terra fértil.
ela encontrou lugar em uma terra fértil. Ela encontrou lugar em uma terra fértil. A minha vida é uma terra fértil. Declare: a minha vida, ela é uma terra fértil. E essa palavra, ela vai produzir efeitos para a glória do nome do Senhor. Pai, produz os efeitos através das nossas vidas, para a glória do teu nome. Continua usando o teu filho, pastor William. Continua usando cada pastor aqui presente. Continua usando cada vida aqui presente. Que esta cidade, que este estado, que o Brasil, que as nações possa conhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome. Obrigado por cada pessoa aqui. Obrigado por aquilo que o Senhor já começou a fazer aqui. Obrigado por aquilo que o Senhor irá ainda fazer, para a glória e para o louvor do teu nome. A única coisa que nós podemos dizer: nós precisamos da tua presença. Agora leva-nos em paz. Nos livra do homem sanguinário e roubador no meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Faz isso, Senhor. Faz isso. E à noite nós possamos estar, ó Deus, continuando louvando a tua palavra, reunidos como igreja para adorar o teu nome. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Amém? Quem baixou o app aí? Olha para essa pessoa do celular assim: ó, eu abaixei o app. Diga: o app está em mim. Aleluia. Está em você? Está em você. Que Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Ilha, que Deus continue te abençoando. Pastor Léo, que Deus continue te abençoando. Igreja do Senhor, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E até a noite. Traga um visitante em nome de Jesus. E Deus te abençoe. Aleluia.